Olá, gente. Tendo o prazer de participar aqui nesse dia 7 de setembro, juntamente com o vice-governador Lucas Ribeiro. Verdadeiramente é importante entender que o dia 7 de setembro é o dia em que todos nós, brasileiros, temos que nos orgulhar da democracia que conseguimos conquistar, da liberdade que conseguimos conquistar. E isso tudo é demonstrado a partir desse grande desfile, o maior que a Paraíba já realizou. Muito feliz com o que nós estamos vendo. Uma polícia equipada, preparada para defender o cidadão.